Muito bom dia, que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a nossa semana que está começando e hoje nós vamos aqui continuar com a nossa leitura do Evangelho de Lucas, chegando ali ao penúltimo capítulo, o capítulo 23 desse Evangelho. Temos aqui no canal uma playlist com a leitura completa do Evangelho de Lucas. Sempre de segunda a sexta, 6 horas da manhã, nós colocamos aqui uma mensagem com uma oração ao final da nossa mensagem. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, pode você deixar aqui os seus comentários no vídeo e também deixe o seu like e compartilha essa mensagem com pessoas que você sabe que amam a palavra de Deus. Hoje nós vamos ler o capítulo 23, que fala dos sofrimentos de Cristo, que fala da cruz. Aliás, os apóstolos, Paulo, Pedro, todos eles nas suas epístolas falaram de sermos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. A palavra de Deus lá no capítulo 23 de Lucas diz: levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos e ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos esse homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o rei. Então lhe perguntou Pilatos: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo nesse homem crime algum. Insistiam, porém, cada vez mais, dizendo: ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou, até aqui. Tendo Pilatos ouvido isso, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando ele naqueles dias em Jerusalém, lhe o remeteu. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal, e de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência, mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo e, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Então, reunindo Pilatos, os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes: apresentastes-me este homem como agitador do povo, mas, tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais. Nem tampouco Herodes, pois não o tornou a enviar. Pois claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. E era-lhe forçoso soltar-lhe um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este, solta-nos Barrabás. Barrabás o nome Barrabás. Ele tem o significado de filho do pai. Olha que interessante. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio. Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, não mais gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Então, pela terceira vez, lhes perguntou: que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E o seu clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio,
a quem eles pediam, e quanto a Jesus, entregou à vontade deles. Então, interessante, eu falei do significado do nome Barrabás, que é filho do pai, porque esse Barrabás aqui era um homicida, era um agitador, era um homem mau, como nós também. A nossa natureza não é nada boa. Mas o interessante é que Jesus morreu no lugar do filho do pai, ou dos filhos do pai, daqueles que seriam resgatados para posteriormente se tornarem filhos do pai como nós. Ele morreu na cruz, ele padeceu, ele sofreu a dor da injustiça, ele sofreu a dor da perseguição e tudo isso para nos salvar. Tudo isso por amor a mim, por amor a você, tá? Por amor a cada um de nós. Na cruz, ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Mas o texto aqui nós vamos ler um versículo mais, que é o 26. E como o conduzisse, o verso 26, e como o conduzissem, constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que a levasse após Jesus. Então, o Senhor Jesus aqui, já muito debilitado, devido a toda sorte de agressões que ele sofreu, ele já não conseguia levar a cruz, que não era bem a cruz, era só aquela parte horizontal da cruz, tá? E ali estava esse Simão, curioso, né? E provavelmente por curiosidade ali, vendo o preso Jesus passando. E os guardas constrangiram, obrigaram ele, porque ele não queria levar ali, ajudar Jesus a levar a cruz, tá? Ele não queria passar por ser participante daquela humilhação. Mas não existe outra, o que eu vejo nesse versículo que foi agregado aqui por Lucas, é que o Espírito Santo quer nos dizer o seguinte, que não há como seguir a Jesus sem pagar o preço de ser participante do sofrimento dele, sem carregar a cruz como ele mesmo havia dito. Então, para mim, o significado de tudo esse texto que nós estamos lendo, para mim, a principal lição para esse dia de hoje é que não tem como seguir Jesus por uma curiosidade. Você pode até chegar a Jesus por causa de uma curiosidade, mas seguir Jesus, ser discípulo, ser dele, é necessário levar a cruz. É necessário ser participante do sofrimento de Cristo. Pedro, na sua epístola, na sua primeira epístola, lá no capítulo 4, versículo 13, capítulo 4, vamos ler o versículo 12, ele diz: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Olha só. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Nós, como discípulos, também devemos ser coparticipantes. Sirineu, embora por obrigação, constrangido pelos soldados, mas teve que participar ali de uma forma simbólica daquele sofrimento que Cristo estava passando. Os discípulos que se converteram depois da morte e ressurreição do nosso Senhor também participaram
de perseguições terríveis, viveram situações de injustiça terríveis. A situação, por exemplo, do nosso Senhor Jesus, de injustiça, de dor, tudo isso eles também passaram. E nós também. Nós também estamos sujeitos, e não somente sujeitos, nós também, de certa forma, vamos passar por situações em que nós vamos passar por injustiças, sofrer perseguição, talvez não na medida que eles sofreram, mas perseguição por causa da nossa fé. O sofrimento por causa de Cristo é quando, por exemplo, quando Jesus entrava em Jerusalém, que ele vê ali a cidade de Jerusalém e a rejeição daquele povo, a rejeição à palavra, a rejeição ao Messias, a rejeição a ele, e ele chora por aquele povo. Então esse sofrimento ele deve ser parte da nossa vida também. Quando as pessoas rejeitam o Evangelho, não se trata apenas de que agora eu já sou convertido e os outros, cada um se vire. Não, querido. Nós devemos ser co-participantes do sofrimento de Cristo. Muitas vezes nós vamos passar por situações em que vamos abrir mão, em que vamos ceder, em que vamos ter que perdoar pessoas difíceis, pessoas que nos fizeram um mal, que ainda estão fazendo, tá? Mas isso é ser co-participante do sofrimento de Cristo. Tudo aquilo que fazemos e que suportamos, não por ter feito o que é errado, mas por fazer a vontade do Senhor. Ele diz mais aqui no texto, 1 Pedro 4,14, diz: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Prepare o seu coração para isso. Quando necessário, sofrer por causa dele, para ganhar alguém por quem ele morreu, para amar alguém, amar em Cristo. É o amor que o mundo fala, prega, o amor em Cristo, amar com a alma. Você só pode ajudar, nós só podemos ajudar alguém quando nós amamos profundamente essa pessoa. Mas o amor de Deus mesmo, um amor sacrificial, que é um amor que não espera em troca, é um amor que não depende de troca, é uma decisão do coração, tá? Ele nos amou primeiro. Então, vamos guardar essa mensagem no nosso coração, tá bom? Eu quero orar pela sua vida. Vamos preparar o nosso copo com água. Feche os seus olhos. Pai querido e amado, louvado seja o teu nome. Bendito seja o teu nome. Aqui, Senhor, nesse mundo, o Senhor disse, nós teríamos aflições. Mas se temos bom ânimo, vencemos neste mundo. Pai, venha nos perdoar e nos lavar. Venha nos ajudar a andar e a caminhar de acordo com a tua vontade, de acordo com a tua presença. Senhor, nós queremos nos alegrar, como diz aqui a tua palavra, em ser co-participantes dos teus sofrimentos. Outrora sofríamos porque vivíamos no pecado, vivíamos no erro. Hoje queremos sim andar na tua presença. Até quando esta obediência traga dor e sofrimento. Não importa, queremos estar aos teus pés. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por aquele que se entrega, que se volta ao Senhor aqui agora. E eu clamo por aquele que também precisa de um milagre na sua vida.
Essa pessoa que enviou aqui nas mensagens de texto, pedido de oração, um clamor pela família, visita essa casa. Senhor, visita essa família. Que haja restauração, Pai. Nesse casamento, nesse filho, nesse neto, nessa pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, abençoa o nosso dia de hoje, essa jornada, esse dia. Dá-nos graça para chegar ao fim dele e estar de pé e cumprir todos os propósitos que o Senhor estabeleceu para a nossa vida nesse dia. Consagra este copo com água, eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Beba da água. Que Deus abençoe a sua vida. Amanhã nós voltamos aqui com outra mensagem. Fiquem com Deus.